Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela aí, e conforme eu falei para vocês, lá no título, na parte superior da tela, a mídia corporativa falou pouco sobre esse assunto. Por que eu estou dizendo isso? Pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Quando eu fui pesquisar no Google para achar as notícias, para fazer esse recortezinho para colocar para vocês aqui nessa tela, como eu costumo fazer todos os dias, eu tive dificuldade para encontrar essa matéria no Google, o que significa que o Google, como a pesquisa do Google acaba encontrando em boa medida matérias da mídia corporativa, e está aí a relação entre mecanismo de pesquisa e mídia corporativa, isso significa que a mídia corporativa pautou pouco o tema, a ponto do Google não conseguir encontrar uma quantidade satisfatória, ou pelo menos mínima, dessa notícia, para que eu pudesse fazer o meu recorte para discutir com vocês aqui. Eu tive que apelar para o Yandex, que é um mecanismo de pesquisa russo, aí apareceu uma quantidade enorme de matérias, sobre isso, e aí eu pude fazer um recorte, escolher uma matéria daquelas lá, e trazer esse recorte aí para vocês, que é o que eu coloquei aí. Aí tu pode estar te perguntando, tá, Thiago, vamos lá, me fala que matéria é essa aí. Ela já está na tela para vocês, acredito eu que vocês já estejam lendo que matéria é essa. Ofensiva em grande escala da Ucrânia na região do Donbás. A tentativa falhou, disse o Ministério da Defesa da Rússia. A matéria continua. As forças armadas ucranianas perderam mais de 150 pessoas, 16 tanques, 3 veículos mecanizados de combate de infantaria e 21 veículos blindados de combate, disse o porta-voz oficial do Ministério da Defesa da Rússia, tenente-general Igor Konashenkov. Então, está aí a matéria que eu tive uma grande dificuldade para encontrar na mídia corporativa. Por que, acredito eu, a mídia corporativa sonegou? Mídia corporativa que eu estou falando é mídia britânica, mídia estadunidense, que é quem pauta a nossa mídia brasileira, por exemplo. Ou seja lá de que país vocês estiverem falando, se forem, em boa medida, uma mídia corporativa controlada por esses setores, que normalmente são. Qual é a questão aqui? Por que a mídia corporativa não pautou este assunto, que é um assunto importante? Porque houve um insucesso da Ucrânia. A Ucrânia foi mal sucedida. E, ao meu ver, ou isso foi uma pré-contra-ofensiva, ou já é a própria contra-ofensiva ucraniana sendo disparada, e não me parece ser a primeira. A Ucrânia parece estar disparando várias tentativas de contra-ofensiva, e elas não estão obtendo sucesso. O que significa que todo aquele discurso dos últimos meses do governo ucraniano, do Zelensky, estão fazendo água, porque o Zelensky falou nos últimos meses, de maneira insistente. Claro, é preciso admitir que nas últimas semanas, talvez de uns 2 meses para cá, acho que nem isso, o governo ucraniano está admitindo que, muito provavelmente, a contraofensiva não será aquilo tudo, ou talvez seja até um... O cara estava esperando uma bomba nuclear e vai vir um estalinho, né? Eu estou fazendo uma comparação, não estou dizendo que a Ucrânia ameaçou jogar bomba nuclear, tá? É só uma figura de linguagem. A questão é a seguinte, a contraofensiva já pode ter começado e não está dando certo. Essa é a questão, e é justamente por isso que a mídia corporativa está sonegando boa parte dessas informações e dessas discussões. No mapinha coloquei para vocês a região do Donbás, que é onde aconteceu esse ataque. Não é o ponto exato, só coloquei um ponto da região do Donbás ali, para vocês terem uma ideia de onde essa tentativa de contraofensiva aconteceu. Essa ofensiva em grande escala foi um ataque bastante volumoso, mal sucedido, segundo o governo da Rússia. E como é que a gente sabe que muito provavelmente essa notícia é verdadeira? Porque se houvesse uma chance mínima
desse processo ter sido bem sucedido, este ataque, essa ofensiva, essa contraofensiva ter sido bem sucedida, a mídia corporativa estaria pautando isso nas primeiras páginas. Nos jornais, né, nos jornais de papel, coisa que muita gente já não lê mais, estaria nas primeiras páginas. Quando a gente fala da mídia corporativa na internet, estaria em destaque, no topo das páginas, aquelas matérias com uma imagem maior, sendo compartilhada aos montes na rede, ocupando um espaço maior na mídia televisiva. O silêncio revela, assim como houve durante muito tempo um silêncio muito grande sobre o que estava acontecendo em Bakhmut, que era uma quantidade enorme de derrotas ucranianas ali sucessivas, é provável que essa notícia seja verdadeira. O silêncio da mídia corporativa ligada à OTAN revela isso. Trago aí 2 pontos para discussão. O primeiro deles é o seguinte: a ofensiva ocorreu no domingo em pontos que a Ucrânia julgava serem vulneráveis da Rússia, ou seja, a Ucrânia julgou que eram pontos vulneráveis da Rússia, promoveu uma grande ofensiva, na verdade já é aí a contraofensiva, mas os pontos não eram tão vulneráveis assim como a Ucrânia imaginou e a Rússia acabou derrotando aí mais uma vez uma tentativa de ataque ucraniano. Segundo ponto, pelo visto a Ucrânia já está tentando a contraofensiva faz tempo e sem sucesso, justamente por isso o silêncio da mídia. A cada novo insucesso ucraniano vem uma nova fala do governo da Ucrânia sobre estamos planejando melhor uma contraofensiva e a mídia corporativa reproduz esse posicionamento do governo ucraniano. Rola um insucesso, isso significa que aquela ali ainda não foi a contraofensiva. Estão entendendo onde eu quero chegar com essa discussão aqui? Só vai ser a grande ofensiva se, por acaso, por algum acaso, ela for bem sucedida. Caso contrário, não foi a contraofensiva. É mais ou menos por aí que eu estou vendo essa situação, porque eu estou vendo várias tentativas de contraofensiva que estão sendo mal sucedidas, e aí elas não são a contraofensiva ainda, segundo o governo ucraniano e segundo a mídia corporativa. Olha, uma notícia desse tipo, eu colo essa discussão aqui na anterior, tá? Porque aí tem uma matéria do The Washington Post. Quando é o governo ucraniano que diz, aí aparece na mídia corporativa no geral. Coloco ali o seguinte título, na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta. A tal contraofensiva será sempre depois. É sempre para depois essa tal contraofensiva aí. Se continuar dando errado, nunca é a contraofensiva. Quando der certo, talvez seja. Matéria do The Washington Post. Unidades treinadas pela OTAN servirão como ponta de lança na contraofensiva da Ucrânia. A questão é quando vai acontecer essa tal dessa contraofensiva. O governo ucraniano diz que não dá para fazer ainda, que não tem armamento suficiente, antes estava esperando condições climáticas mais favoráveis, porque na primavera do hemisfério norte, que é o caso agora lá, não era possível por causa do lamaçal, a condição não é favorável, então vamos esperar um pouco mais. Talvez seja no verão, até porque nos últimos meses disseram que muito provavelmente seria no verão. A grande questão é, essa contraofensiva ela já foi começada e está dando errado, ou essa contraofensiva ainda está para acontecer? Porque parece uma grande expectativa, parece uma coisa meio juízo final, assim, né? O juízo, quantas vezes na história do mundo já não teve o tal do juízo final, né? Bom, enfim, deixa eu continuar aqui. Tá aí o Oleksiy Reznikov, que é o ministro da defesa ucraniano, que é o cara que falou a respeito dessa contraofensiva que virá. Será uma grande contraofensiva, um novo degrau na escalada de tensão e no nível de qualidade do combate ucraniano. E trago 2 pontos para a discussão aí. O Oleksiy Reznikov é um cara que aquele balançou, mas não caiu, porque ele foi atingido em cheio ali por um processo de casos de corrupção ligados ao ministério no qual ele se encontra. Inclusive, o governo ucraniano pediu a cabeça dele, ele fez ali bateu o pé, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Inclusive, estavam cotando o cara que chefia o setor de inteligência na Ucrânia para o cargo do Reznikov, mas acabou não rolando. O Reznikov, se eu não me engano, não é um militar. E o cara do setor de inteligência
é um militar, e agora eu me esqueci, eu já falei várias vezes sobre o responsável pelo setor de inteligência da Ucrânia, mas eu confesso que eu esqueci o nome dele. E o Reznikov não é militar, e esse cara ele ocuparia o lugar do Reznikov, mas acabou que o Reznikov foi resistente, ficou no cargo, é um grande entusiasta do projeto da OTAN, de manter a Ucrânia como uma ferramenta da OTAN, dos Estados Unidos e dos britânicos contra a Rússia. Não é por desobediência que ele cairia, talvez por maus resultados, e talvez por sincericídio, né? Ele fala várias coisas que são tão empolgadas que nem deveriam ser ditas, né? Tipo, a gente está aí servindo mesmo de laboratório para armas da OTAN mesmo, então, né? É tanto entusiasmo que até atrapalha. Sabe aquele cara que tu convida para fazer uma coisa assim, é tão empolgado que entrega até o que não deveria. Não fala isso aí não, cara, não precisa ser tão enfático assim. É o caso do Reznikov, que talvez seja muito mais por incompetência e falta de traquejo do que propriamente por falta de fidelidade à causa, o que não é o caso dele, né? Não é o caso do Reznikov. E claro, pode ser que aquele ensejo dos casos de corrupção tenham servido para gerar uma limpa de figuras, e me parece que foi isso também, de figuras que não era muita confiança do governo ucraniano e nem da OTAN. Mas o Reznikov continuou, até pela obediência dele, eu até achei bem estranho quando ele foi colocado ali sob pressão. Trago 2 pontos para discussão. O primeiro deles é o seguinte, letrinhas em vermelho. Unidades militares ucranianas treinaram na Alemanha para usar equipamentos enviados pela OTAN. É por isso que o Reznikov acredita que vai haver mudanças. Esse pessoal foi bem treinado, vem aí preparado e vai estar de posse de equipamentos de ponta. Em quantidade, vai dar tempo? A própria matéria do The Washington Post meio que começa a gerar buracos nesse discurso aí que fazem parecer uma espécie de queijo suíço, né? Segundo ponto, o ministro da Defesa da Ucrânia, Reznikov, falou que esse é um próximo nível das operações ucranianas. É um outro estágio, é um outro momento, é a bala de prata, né? Aquela bala de prata que nunca vem. Né? Na política sempre tem as balas de prata, né? Uma metralhadora com balas de prata que nunca funcionam, né? Eu já falei várias vezes sobre várias balas de prata. Então aí caças estadunidenses, eu trouxe aí porque tem a ver com o que eu vou falar agora, e continuamos no mesmo assunto ali da matéria do The Washington Post, para não perder o fio da meada, né? Às vezes eu falo, saio, volto, entro, volto de novo aí, né? Então eu tenho que pegar esse hábito de dizer, ó, estamos falando dessa matéria aqui ainda, tá? Porque às vezes pode ficar uma coisa meio, eu faço muita digressão, mas um dos motivos para eu ter escolhido a geografia é a quantidade de variáveis que ela envolve. O curso de geografia é muito interessante, tá? Ele tem muitas áreas diferentes que tu estuda. Tá numa disciplina de clima, vai para geomorfologia, depois vai para geografia política, depois vai para economia, depois pode passar pela antropologia, né? Então te abre muita possibilidade de estudo diferente, né? E é uma das coisas que eu gostei muito na geografia. Eu até faria história, né? Antes eu queria fazer história antes de fazer geografia, mas eu acabei optando certo por geografia. Foi um curso que eu até acabei gostando mais. Eu adoro história, tá? Mas isso também deixa em mim uma certa marca de sair e voltar pro assunto e assim por diante, né? Mas faz parte, né? Faz parte do jogo. A gente não pode também tolir todas as vontades intelectuais que a gente tem, né? Se eu tô saindo, eu tô saindo. Eu volto e aviso vocês. Voltei pro assunto. Como agora. Dei uma baita de uma saída para falar da geografia. 3 pontos que eu trago para a discussão. O primeiro deles é o seguinte. O governo ucraniano espera não repetir o que fez em Bakhmut. O que ele fez em Bakhmut? Ou melhor, o que ele não fez? Ele não conseguiu ter sucesso em Bakhmut. Cometeu vários erros, mas um ponto ele não quer repetir, que é esse que eu trago na segunda parte, aí depois da vírgula, onde enviou muitos soldados mal treinados, a ponto daquele fronte ser conhecido como moedor de carne humana. Por quê? A expectativa de vida dos soldados lá era de 4 horas. O cara chegava, pegava a metralhadora, né, pegava a arma, sei lá, bazucas, que seja, né, e morria. Né? 4 horas o cara durava ali, era o tempo médio. E isso foi apelidado por figuras que atuaram nesse fronte por moedor de carne humana. A Ucrânia perdeu muitas batalhas lá, perdeu muita gente lá, perdeu muito equipamento, gastou muita munição. E, em boa medida, o que aconteceu em Bakhmut explica o insucesso ou a impossibilidade
da contraofensiva como o governo ucraniano vinha avisando, que é uma discussão que eu tenho feito aqui. Para mim, essas derrotas no fronte em Bakhmut foram decisivas para brochar essa contraofensiva que seria esmagadora, retomaria todos os territórios, né? Territórios que nem querem voltar a fazer parte da Ucrânia, mas voltaria à força, né? Porque tem que manter a integridade do território ucraniano. Sendo que houve referendo. O povo dessas regiões aí, a região do Donbás, Lugansk e Donetsk, né, anteriormente já, não antes da Crimeia, que foi lá em 2014, Kherson e Zaporígia. Ou seja, essas regiões aí não querem voltar a fazer parte da Ucrânia. Mas, segundo a Ucrânia, nós vamos pegar de volta. Segundo ponto, a matéria esclarece que para a contraofensiva funcionar, é necessário o envio, a matéria do The Washington Post, é necessário o envio de caças modernos para a Ucrânia como o F-16. Aí tem uma pressãozinha sobre o governo, perdoem aí que teve uma mudancinha de temperatura de novo aqui, e, né, voltei para o Rio Grande do Sul, né, desci um pouquinho, né, vim para o sul, né, tinha um professor que não gostava, né, tu desce tu faz buraco, né, na geografia tu desloca para o norte e para o sul. Vim um pouco para o sul, né, saí de Santa Catarina, da região de Imbituba, Garopaba, vim pro litoral gaúcho, um pouquinho mais frio, não muita coisa, né, mas qualquer mudancinha de temperatura, tem rinite, a voz já fica toda desgraçada já, né, uma droga, mas nada demais também, né, se eu tossir uma vez ou outra, me perdoem aí. Mas assim, tem uma pressão sobre o governo dos Estados Unidos para que ele envie os tais caças. Só que tem um outro problema, que é outra questão que eu já discuti com vocês aqui, que é o fato de que os F-16, para serem efetivos, eficazes no combate, eles precisam de sistemas integrados para que eles de navegação, para que eles possam ser efetivos. Isso é caríssimo, é um equipamento que exige um alto treinamento, demora para deixar esses caças prontos e disponíveis em quantidade para a Ucrânia, ou seja, é muito complicado. Tanto é que eu coloquei ali na última parte. Isso envolve tempo e dinheiro, e muito dinheiro, não é pouca coisa, entendeu? Para que a Ucrânia possa se tornar eficaz com um equipamento moderno, caças, tanques, seja lá o que for, é preciso uma soma de dinheiro muito maior do que foi colocada no conflito até agora. E foi muita coisa colocada no conflito até agora, entendeu? Os governos desses países membros da OTAN estão dispostos a isso? A população desses países membros da OTAN está disposta a topar essa parada aí? A continuar bancando enquanto a crise come o poder aquisitivo da população, na Europa, por exemplo? Essa é a grande dúvida, né? Continuamos na Europa, continuamos falando de OTAN, porque faço a seguinte pergunta. Na parte superior da tela tem uma caixinha preta e ali está o título. Um britânico à frente da OTAN? Esse é um segundo britânico, que eu me lembre, que eu ventilo como possibilidade de substituto para o Stoltenberg, que é o atual secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a dita OTAN, de quem eu falo todos os dias aqui. Dessa vez está sendo cotado a figura do Ben Wallace, que é o atual ministro, o secretário da Defesa do Reino Unido, está sendo cotado, ou seja, já ventilei a figura do Boris Johnson, vou falar um pouquinho sobre ele de novo aqui, e agora, eu ventilei não, né? Quem sou eu, né, para saber de antemão? Mandei um WhatsApp pro Boris Johnson, ele respondeu, não, eu tô na parada. Não foi nada disso. A mídia já ventilou, já falou. Muitas vezes é balão de ensaio, né, para ver como é que vai ser o retorno. Não gerou grande alarde, grande barulho, não seria nenhuma surpresa. Vou discutir com vocês na segunda tela, na outra tela aí com você, sobre isso, por que não seria surpresa o Boris Johnson. Mas também está sendo ventilada a figura do Ben Wallace, que talvez seja uma figura menos barulhenta, menos polêmica. O Boris Johnson é um serviçal fiel da OTAN. É uma figura da mais alta confiança das oligarquias britânicas, oligarquias financeiras, dos grandes centros financeiros britânicos. É o cara que capitaneou o Brexit da maneira como foi. Ele é um cara que está cotado na mais alta, ele está na mais alta conta desses setores aí. Mas ele foi fritado. O Boris Johnson ele se colocou no papel de frito.
E logicamente que ele não caiu para baixo, ele caiu para cima, né? Ele serviu ali como boi de piranha para que os conservadores pudessem continuar no poder trocando, fazendo de conta que trocavam tudo para não trocar nada. Aí veio a Liz Truss, que foi um fracasso, e todo mundo esqueceu do Boris Johnson. E depois veio o Rishi Sunak, que está, podemos dizer assim, dentro de um panorama estável. E isso tudo pode ter sido muito bem uma jogada dos próprios conservadores, né? Colocar a Liz Truss extremamente despreparada para a função. Ela ficou 6 semanas, 6 semanas catastróficas, diga-se de passagem. Mas o fato é, o Rishi Sunak que é esse cara aqui. Trago a seguinte matéria do The Washington Post. O chefe de defesa da Grã-Bretanha, candidato a comandar a OTAN, expõe a sua visão. Em entrevista, o secretário de defesa britânico, Ben Wallace, disse que a aliança deve pressionar seus membros a gastar mais em defesa se a Rússia quiser ser contida. A Rússia não quer ser contida, tem um problema de tradução ali. Se a OTAN quiser conter a Rússia, essa seria uma tradução mais adequada. A grande questão é a seguinte, esse cara está reproduzindo um discurso que é do gosto dos caras, né, que é das cúpulas que comandam a OTAN. Oligarquias financeiras britânicas, estadunidenses, os setores militares que dão guarida, que são os cães de guarda dessas oligarquias financeiras. É justamente isso que eles esperam ouvir. O conflito não vai acabar tão cedo, a gente não vai deixar barato para a Rússia. O Ben Wallace está fazendo um discurso adequado para o cargo. Tá? Não pensem vocês que eu concordo com o Ben Wallace. Tá aí o Ben Wallace, a foto dele, e ali em cima o Reino Unido no mapinha para a gente espacializar a coisa. Trago 2 pontos aí para discussão. O primeiro deles é o seguinte: o Rishi Sunak prevê indicar seu atual ministro da Defesa para a chefia da OTAN e vai conversar com o Joe Biden sobre isso. O Joe Biden. Segundo ponto. É mais seguro que o próximo secretário-geral da OTAN não seja da Europa continental. O Reino Unido faz parte da Europa, mas da parte insular. Quando eu falo Europa continental, estou falando do continente. Sobretudo que esse secretário-geral não seja da Alemanha ou da França. Por quê? São membros da OTAN, sim, têm direitos, mas pode vir um secretário-geral da OTAN que não faça tanto o jogo das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Isso seria um grande problema. Por isso que o Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro britânico, vai conversar com o Biden. Olha, vamos botar um britânico lá que é para, né, segurar a coisa. E claro, os caras não vão botar um estadunidense, né, porque isso ficaria muito complicado para tu conseguir coesão política e aceitação de muitos países europeus. Que daí ficaria bastante claro que a OTAN é um coturno yankee pisando no pescoço da Europa, né, da Europa continental. Tá aí o bojo, né, o Boris Johnson, que é um dos cotados, que eu já falei para vocês. Desculpe, até o momento é o cara que eu vinha ventilando aí como o grande candidato a essa função. Trago 3 pontos. O primeiro deles é o seguinte: o Boris Johnson já foi cogitado para o cargo. Levou à frente não, né? Não fez frete. Ele levou à frente o Brexit, que foi a retirada, a saída do Reino Unido da União Europeia, de maneira drástica. Havia outras formas de Brexit, de saída mais graduais, mais suaves, mas ele capitaneou uma saída drástica, por motivos que a gente já discutiu aqui, e então ele é um cara de confiança de vários setores financeiros britânicos. Outro ponto é que ele impediu o acordo de paz entre Ucrânia e Rússia logo no início do conflito. Então ele tem uma ficha corrida, né? Ele tem uma longa ficha de serviços prestados à OTAN, que é uma ficha corrida, né? Segundo ponto. O Boris Johnson visitou recentemente os Estados Unidos, foi ao Texas, se eu não me engano, né? Eu falei sobre isso esses dias, para pressionar políticos a manter/ampliar o apoio do país, dos Estados Unidos, à Ucrânia, para tentar vencer algumas resistências do Partido Republicano de continuar bancando o conflito na Ucrânia por causa dos variados motivos de distorção interna nas contas dos Estados Unidos e de inflação, já que é o povo que está bancando isso. Contratos do governo dos Estados Unidos com a indústria de armas dos Estados Unidos, no final é um dinheiro que fica dentro dos Estados Unidos, embora as armas vão para fora, nem todas para a Ucrânia, boa parte não vai para outros lugares do mundo, mas o fato é que o Boris Johnson foi lá para discursar, para fazer pressão.
para fazer lobby, basicamente, né? Olha, vamos lá, vamos manter. E isso cacifa o Boris Johnson porque ele está mantendo o projeto da OTAN. Terceiro, ele é um dos arautos do caos, né? Terceiro ponto. O Ben Wallace, que é o cara que está cotado, fora o Boris Johnson, tem sido um serviçal do projeto da OTAN também, como secretário de defesa. Mantém uma postura agressiva em relação à Rússia, mandou uma série de equipamentos para a Ucrânia, inclusive acelerou o envio de equipamentos por parte do Reino Unido, munições com munições com urânio empobrecido, altamente polêmico isso, mas é uma postura agressiva também, é um cara que pode ocupar esse cargo aí, já que precisa de alguém bem capacho da OTAN mesmo. Continuamos na Europa, mais Europa aí, depois a gente vai fazer um tour por outros lugares, porque o governo polonês está sob pressão. É o título que eu coloco ali na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, e trago uma matéria da Associated Press. Centenas de milhares marcham nos protestos antigovernamentais da Polônia para mostrar apoio à democracia. O que é importante observar nessa matéria? Centenas de milhares marcham, isso é importante porque a mídia corporativa está dizendo que tinha muita gente na rua. Quando é um protesto do qual ela discorda, ela minimiza o protesto. Quando ela fala. Teve protesto e repressão contra os sérvios em Kosovo, e a mídia corporativa simplesmente não tinha foto sobre aquilo. É como se o evento não tivesse existido. Mas quando a mídia pauta e ainda por cima ela usa digamos assim, ela usa uma linguagem de os protestos eram grandes, apoio à democracia, isso é um apoio que ela está dando. Aí a pergunta é, mas o governo polonês não é um governo que tem cumprido a agenda, se apresentado como uma ferramenta da OTAN? Mas o que eu tenho falado com vocês nos últimos meses aqui no canal? O governo polonês, o atual governo polonês, conservador, ele pode dançar cancan em cima da mesa, entendeu? A questão é que setores da União Europeia, das oligarquias financeiras europeias e estadunidenses também, boa parte dos setores da OTAN não engolem esse governo polonês nem tomando goles muito gigantescos de cerveja, refrigerante, água. Escolham o líquido que vocês quiserem aí. Não vai, entendeu? O governo polonês ele se colocou numa situação que é a seguinte, esse atual governo polonês, é ferramenta de setores que não gostam deste governo. Tanto é que eu tenho falado, tão logo uma situação se apresente para poder trocar esse governo polonês por um governo que seja mais aberto a valores que essas oligarquias defendem, esse governo vai sair fora, entendeu? Eles não são do gosto desses setores. Tem vários problemas com a União Europeia. Antes do conflito, o governo polonês estava na alça de mira. Está aí a Polônia no mapinha e eu trago 2 pontos para discussão. O primeiro deles é o seguinte, letrinhas em vermelho. Milhares foram às ruas após o governo polonês usar o sentimento anti-Rússia para perseguir a oposição, que é um assunto que eu discuti com vocês aqui. Falei que ia dar problema isso aí. É porque assim, o governo polonês ele erra na dose. E ele entra de cabeça. Esse governo polonês, o que não falta é motivo para ele ser apiado do poder. Ele já cometeu todo tipo de barbaridade na mídia. Ele já falou todo tipo de bandalheira possível. Russofobia ali, esse governo já admitiu que a russofobia é um sentimento mainstream no país. Quando tu admite russofobia, quando tu admite um processo de racismo, xenofobia, não tem nada pior. Esse governo apoia marchas xenofóbicas, então não é difícil criar um caldo para isso. Esse governo colide com a União Europeia, mas não quer sair da União Europeia porque 70% dos poloneses são contra sair da União Europeia. A questão é essa. É um governo problemático. Ele é uma ferramenta da OTAN, se apresenta como tal, sim, para sobreviver. O problema e eu falei várias vezes, uma coisa é o Viktor Orbán, coloca um pé em cada canoa, dialoga com um lado com o outro e tira o que é melhor para si. Outra coisa é a Polônia, que se fidelizou na OTAN, por ser membro, mas a Hungria também é membro da OTAN, e ela fica à mercê desses grupos aí. E agora está na berlinda, né? Segundo ponto.
Apesar do capachismo, a OTAN não nutre apreço pelo governo polonês. É uma coisa evidente. Eu falei para vocês, eu tenho falado para vocês. Quando pintar uma oportunidade, eles vão chutar a bunda desse governo polonês do poder. Porque tem vários atritos ali. Questão ambiental, questão de costumes, questões jurídicas. Eu não estou me posicionando de um lado nem de outro aqui. O que eu estou dizendo é, existe um atrito evidente. Quando o governo polonês atrapalha o projeto da OTAN, eu tendo a apoiar. Quando o governo polonês azeita a máquina para a OTAN, eu tendo a criticar, porque é um canal contra a OTAN aqui, né? Lógico. Uma bandeira da União Europeia no protesto, uma foto do protesto, né? Podem pesquisar que tem, né? Até porque a mídia corporativa trabalhou bem esse assunto. E, lógico, eu peguei esse recorte aí porque está ali, né? É um atrito com a União Europeia. 3 pontos para discussão. O primeiro deles é o seguinte: o atual governo utiliza o conflito na Ucrânia para apresentar-se como uma arma da OTAN e para abocanhar territórios ucranianos, o que está fazendo. Na maciota, no silêncio da mídia corporativa, mas existem ali várias conversas entre o Zelensky e o Andrzej Duda, que é o presidente polonês, sobre uma integração, uma fusão dos territórios. Né? Segundo ponto. Mas é evidente o nível de divergência entre as lideranças da União Europeia e o governo polonês. Terceiro ponto. A mídia traça paralelos impossíveis, aí essa matéria da Associated Press, ela tenta traçar paralelos impossíveis entre o atual governo conservador, o governo de direita conservadora polonesa, clássico, com valores parecidos com o governo da Hungria. Claro, tem várias diferenças ali no meio, né? Mas de corte semelhante. E, assim, eu acho o governo da Hungria um pouco mais, digamos assim, mais robusto em termos de valores, assim, esses valores anti-União Europeia, de uma soberania europeia. Eu acho o governo húngaro mais robusto. Eu não sou defensor do Viktor Orbán também, só estou comparando com outro. Mas o governo polonês vai nessa linha. Tem essa coisa da direita conservadora europeia, como é o caso da Hungria, ela não ser neoliberal até a medula, entendeu? Que é muito diferente da direita conservadora latino-americana. Tem várias diferenças aí, né, entre esses setores, entre essas regiões. Mas o governo polonês, comparar a direita conservadora polonesa com o período socialista polonês, é que, na verdade, eles tentam assim, queimar os dois lados para fazer emergir o liberalismo como solução. Tá? É isso que eu estou querendo colocar aqui. Porque os caras não nutrem muito apreço, porque tem vários valores ali que não são necessariamente neoliberais. É isso que incomoda, no final das contas. Tanto no socialismo, que é crítico do neoliberalismo, quanto da direita conservadora europeia em vários países, que não é neoliberal e tem ali um alto percentual de nacionalismo. Tem muito chauvinismo no meio, mas tem uma pegada que é crítica do neoliberalismo em boa medida. Diferente de como se apresenta boa parte da direita conservadora latino-americana. Né? A que vai para o poder, lógico. Né? Vamos lá para o Indo-Pacífico, para falar um pouco da Coreia do Norte. Por quê? Porque teve uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, coloco no título para vocês na caixinha preta, e essa reunião incomodou o governo da Coreia do Norte pelo seguinte motivo. Porque os caras discutiram o lançamento de um satélite da Coreia do Norte, que não deu certo, mas os caras estão tentando. Estão tentando botar um satélite em órbita com fins militares, mas desses existem vários no mundo. E a Coreia do Norte colocou na mesa. Pô, mas é hipocrisia demais, né? Vocês discutirem um lançamento de um foguete nosso para botar um satélite em órbita, enquanto todos têm isso. Né? Todos não, né? Mas muitos países têm isso. Trago a seguinte matéria. A Coreia do Norte condena amargamente a reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre lançamento de satélite espião. Esta resposta veio depois que os Estados Unidos solicitaram uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na semana passada para abordar o esforço fracassado da Coreia do Norte de lançar seu primeiro satélite espião em órbita, o que resultou na queda do lançador e da carga útil. A questão é que a Coreia do Norte está tentando, ela está no caminho. E isso incomoda muito. O destaque ao fato de ter dado errado uma tentativa revela muito mais medo do que deboche, porque a Coreia do Norte não é alvo de deboche mesmo desses setores que temem a Coreia do Norte, que desenvolveu um projeto nuclear eficaz, bem sucedido,
tem arma na cintura para conversar, e o pessoal tem muito medo do que a Coreia do Norte faz. Aí quando a Coreia do Norte diz que vai botar um satélite em órbita, com fins militares, um satélite espião, o pessoal já fica em pânico. Por quê? Mais um motivo para tornar a vida do Ocidente é uma expressão muito vaga, a vida dos agentes do atlanticismo, da OTAN, dos setores militares e estatais que estão ligados às oligarquias britânicas e estadunidenses, para ser bem específico, deixa esse pessoal em pânico. Porque a Coreia do Norte não se curva. Tá aí o Kim Jong-un, né, dando uma geral num dos lançamentos, não necessariamente desse, né, eu acho que essa imagem é mais antiga. Trago 2 pontos para discussão. A Coreia do Norte acusou o Conselho da ONU de agir como uma ferramenta Yankee. Eu não tiro nada do que ele falou aí, eu concordo absolutamente. Nesse ponto aqui. Segundo ponto. Ideia apresentada pela Coreia do Norte, por isso que eu coloquei entre aspas ali. Vários países lançam satélites, mas apenas atividades da Coreia do Norte é que são debatidas e criticadas. Foi isso que o governo norte-coreano falou. Está coberto de razão, né? Então todo mundo pode ficar botando coisas no espaço, né? Mas a Coreia do Norte vai lá botar um satélite militar para se defender, diga-se de passagem, da agressividade sul-coreana e do Japão, que é bancada e apoiada pelos Estados Unidos, e aí cria todo esse alvoroço. A Coreia do Norte sempre responde a alguma provocação, se vocês prestarem atenção, tá? A Coreia só fala assim, a Coreia do Norte lançou um míssil, fez um teste de míssil intercontinental ou de longo alcance, sei lá. Só que o que o pessoal não pauta é que antes teve um monte de exercício na vizinhança provocando a Coreia do Norte. Aí só pega uma resposta dela, né? 3 pontos que eu trago para discussão. Tá aí Coreia do Norte pintada, Coreia do Sul pintada e o Japão pintado. Coreia do Norte em amarelo, Coreia do Sul em verde e o Japão em laranja. Trago 3 pontos para discussão. A Coreia do Norte está lançando um satélite para monitorar atividades do Japão e da Coreia do Sul, / Estados Unidos, entre parênteses ali, né, porque são atividades conjuntas, para poder se antecipar. É um satélite espião, então ele vai se preparar para algo que para estar pronto para tudo, né? Segundo ponto, o Japão ameaçou que derrubaria qualquer foguete norte-coreano lançado sobre o seu espaço aéreo. Isso foi um assunto que eu discuti na semana passada. Até onde eu sei, esse foguete caiu sozinho, foi uma falha, tá? Não foi o Japão que derrubou. Senão a situação nessa semana estaria bem diferente em termos geopolíticos se o Japão tivesse derrubado, tá? Até porque a Coreia do Norte tem armamento nuclear. Comprovado, eles têm, tá? Não é brincadeira nem blefe. Ah, não, é escondido, não tem. Não, eles têm mesmo. Então, e tem uma tecnologia cada vez mais desenvolvida para uso desse equipamento. Terceiro ponto. Rússia e China não condenaram a Coreia do Norte porque viram que as ameaças dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul realmente são reais contra a Coreia do Norte. Aí não condenaram, né? Continuamos na região porque, falando do Indo-Pacífico, porque a Indonésia, que eu pintei de amarelo no mapinha aí, ela apresentou um plano de paz para a Ucrânia, para a Rússia, para a OTAN, para o mundo, colocando na mesa a sua ideia de como seria uma proposta. Proposta, dentre outras propostas que apareceram aí, mas é muito importante que os países estejam se manifestando. O México já apresentou, a Turquia já se apresentou como mediadora, a China está apresentando, o Brasil e a Índia querem apresentar uma proposta mais sistemática. Então os países estão apresentando. Os países africanos já fizeram, já avisaram a Rússia e a Ucrânia que querem apresentar uma proposta de paz, de acordo de paz. Então o mundo está se movimentando, isso é importante. Por quê? Porque a continuidade desse conflito estica a crise, que prejudica o sul global. Então é importante que os países estejam se manifestando sobre isso. A Indonésia botou na rua algumas ideias sobre como ela vê um acordo de paz, e coloca o seguinte título: a Ucrânia chamou de plano russo. Por quê? Porque tudo que não for uma capitulação russa, privilegiando enormemente a Ucrânia, vai ser visto como algo russo. A Ucrânia acusa todo mundo de ser um agente do Kremlin, todo mundo. Matéria do Financial Times: a Indonésia lança um plano de paz para a Ucrânia, provocando fortes críticas ocidentais. Por quê? Porque não foi aquilo que a OTAN esperava. Então a Ucrânia não gostou, a União Europeia não gostou, os Estados Unidos, até onde eu sei, não falaram sobre o assunto.
Mas tenho certeza que quando falarem vão detonar a ideia, penso eu. Trago 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte: o objetivo da Indonésia e do Sul Global é acabar com a guerra e com a crise que decorre dela, né? Por quê? Porque essa crise prejudica a economia, quebra cadeias de suprimentos importantes para os países, até porque isso é um projeto de setores financeiros britânicos e estadunidenses. Por isso que a OTAN apoia o prolongamento do conflito. Existe uma reformatação da economia ali, questão do gás, questão do petróleo, questão das cadeias de suprimentos ligadas aos alimentos, insumos agrícolas, produtos agrícolas. Essa crise está sendo capitalizada por esses setores. Por isso que um lado quer que a guerra continue, a crise continue, e outro lado, no caso, países do sul global, países latino-americanos, países africanos, a maior parte dos países asiáticos, querem o fim do conflito. Segundo ponto, a OTAN não aceitará nenhum plano que não subjugue a Rússia. Vocês podem ter certeza disso. Está aí o Prabowo Subianto, que é o ministro da Defesa da Indonésia, que foi o cara que falou dessa proposta aí, e trago 3 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: a Indonésia propôs o fim imediato das hostilidades, criação de zona neutra entre Rússia e Ucrânia e de um referendo organizado pela ONU. Essa é a proposta da Indonésia. Qual é a questão aí, né? A Ucrânia propôs. Eu vi alguns países europeus falando sobre isso na semana passada, mas me passou batido, tá? Eu peço perdão para vocês. A Ucrânia fez uma proposta bem absurda, que seria uma zona tampão dentro do território russo. Não seria nem assim, ó. Não seria nem a criação de uma zona tampão nos territórios que hoje integram o Estado russo, mas antes eram ucranianos. Não, é uma zona tampão dentro do que oficialmente a ONU reconhece como território russo, ou seja, é jogar a linha para dentro do território russo, que não vai rolar. A Indonésia propôs o quê? Fim imediato das hostilidades, para com a crise global, criação de uma zona neutra e um referendo organizado pela ONU. Aí, como seria o desenho disso, a gente não sabe exatamente. Segundo ponto, a Indonésia apresenta uma proposta alternativa à da OTAN, à da Rússia e da China. Isso é multipolaridade. Os países botando na mesa os seus interesses, participando mais, não querendo ser colocado em sinuca de bico, olha, é Estados Unidos ou China, é Rússia ou OTAN. Os países não querem ser colocados nessa situação. Isso é multipolaridade. Não é uma bipolaridade. Estou falando assim, Guerra Fria. A gente está falando de um cenário multipolar. Terceiro ponto. Um acordo de paz será possível se for costurado pelos países do sul global e pela Europa continental. Isso eu continuo acreditando. Se França e Alemanha desembarcarem no projeto da OTAN, abraçarem os BRICS e o sul global entrar junto e pressionarem pelo fim do conflito, apresentarem termos, logicamente, que agrade os dois lados, o projeto da OTAN fica completamente esvaziado e o conflito acaba. A questão é como orquestrar isso aí, né? Eu fazendo um vídeo aqui de 1 hora é fácil falar, né? Lógico. Só estou colocando na mesa o que eu penso. Claro, eu acredito que o mundo inteiro pense isso. Só que a questão é como articular isso, porque isso envolve interesses diretos, concretos, né? Envolve economia, porrada de coisa, né? Indústria de armas, né? Vamos falar do Oriente Médio um pouco, porque a coisa está ficando cada vez mais interessante ali. Coloco o seguinte título para vocês na caixinha preta: os Estados Unidos têm tensionado no Golfo Pérsico, coloquei um xizinho vermelho ali no Golfo Pérsico, tem dito que vão aumentar a presença no Golfo Pérsico de embarcações, andou transitando ali com militares franceses e britânicos dentro de uma embarcação de guerra, ou seja, estão provocando. E aí o que o Irã está fazendo? Ele está costurando com os países da região acordos para evitar essa instabilidade. Isso é ótimo, cara. Porque a gente está vendo que países vizinhos tapando brechas para que a OTAN, britânicos, estadunidenses, franceses, quando a gente fala de britânicos e franceses, a gente está falando de pessoal que colonizou aquilo ali, entendeu? Os Estados Unidos invadem aquilo ali. Os caras têm tropas no Iraque roubando petróleo até hoje. Então, essas forças estão costurando acordos para reduzir a instabilidade ali e aumentar a estabilidade. Isso é ótimo. Trago a seguinte matéria: especialista, o plano do Irã de formar uma aliança naval com países do Golfo é significativo, ou seja,
O Irã está costurando uma parceria naval com os países do Golfo. Arábia Saudita, Emirados Árabes, como é que vai funcionar? Omã, no meio disso tudo? É interessante essa parceria. Por quê? Porque ela repele a possibilidade de intromissões de países como os Estados Unidos, como o Reino Unido, como a França. Trago 2 pontos para discussão. Primeiro, o Irã pintado em amarelo ali. Né? Trago 2 pontos. Os países do Golfo têm feito movimentos para estabilizar a região, o que é muito importante e eu tenho discutido com vocês aqui. A Arábia Saudita sentando para conversar com o Irã, ambos reduzindo a tensão no Iêmen, Iraque e Omã intermediando uma aproximação entre Irã e Egito. São movimentos importantes. Segundo ponto. Dias atrás, os Emirados Árabes abandonaram uma parceria naval com os Estados Unidos, assunto que eu discuti aqui, que é uma parceria que cobria o Golfo, parceria entre aspas, né? Golfo Pérsico e Mar Vermelho. Ou seja, a direita da Arábia Saudita ali e a esquerda da Arábia Saudita. Tá? Aquela porção de água a leste e a porção de água a oeste da Arábia Saudita. Aí eu acho importante isso. Né? Aí pode ser alguém, então tu tá torcendo pelas monarquias do Golfo Pérsico, tá torcendo pelo Irã, tá torcendo... Não se trata de torcida, trata-se de consciência de que é muito melhor os países do mundo colocarem na mesa seus interesses soberanos do que a gente continuar numa história onde britânicos, estadunidenses e franceses pisam no pescoço de todo mundo. E é preciso ser muito capacho, é preciso ser muito puxa-saco de setor imperialista para torcer, né, pelo lado da OTAN, para não ver isso aqui como uma coisa positiva. Né? Eu fico pensando, o que vai na cabeça de um cara que diz, isso é péssimo para os Estados Unidos, que ruim. Eu conheço muita gente, já entrei em casa de cara que tem bandeira dos Estados Unidos dentro de casa, assim. Eu já entrei em casa de gente que tem bandeira dos Estados Unidos dentro de casa, entendeu? Então eu sei que tem gente pancada a esse ponto, entendeu? Serviçal, capacho, assim, né? até a raiz do cabelo. Mas, né, não são pessoas que eu quero muito no meu convívio. Último tema, reunião dos BRICS aconteceu na cidade do Cabo, na África do Sul. E quero falar um pouquinho sobre isso porque, mais uma vez, houve um debate sobre desdolarização. Coloco lá no título para vocês, na parte superior da tela, na caixinha preta. Matéria do Asia Times, que fala sobre a aposta cambial do BRICS é um alerta oportuno. Por que é um alerta oportuno? Porque a matéria continua. A reunião dos BRICS, recentemente concluída na cidade do Cabo, pode ficar para a história como um momento em que o movimento antidólar atingiu a maioridade. Essa matéria é bem interessante. Diga-se de passagem, eu gosto muito de algumas matérias do Asia Times. É um bom portal assim para acompanhar coisas que acontecem na Eurásia, em geral, mas sobretudo, né, em alguns países asiáticos. Né? E, claro, esse aí está falando dos BRICS, mas é uma boa matéria. Eu acho que é um veículo. Claro, tem muita matéria ruim, né, tendenciosa, como tudo. Mas eles trazem muito dado, são muito factuais, são muito estatísticos, e eu gosto muito disso porque dá uma consistência. E eu sugiro a leitura, é um artigo que está aberto, tá? E mesmo assim hoje, assim, ó, aqueles bloqueios com aqueles bloqueios que tem, né, que tu não pode ler porque é pago, hoje tem milhões de formas de driblar aquilo, né? Eu não vou ficar dando aqui porque pode tirar meu canal do ar por causa disso, né? Mas isso aí tu dá 2 cliques ali, no computador é muito fácil, né? Tu dá 2 cliques ali, vai lá, desativa, não sei o quê. Eu não vou falar porque eu não quero mais confusão aqui, tá? Mas enfim, trago 2 pontos aí para discussão, tá? Tá aí no mapinha Cidade do Cabo, com um marcador em cima, na África do Sul, e trago 2 pontos para discussão. Ministros das Relações Exteriores dos países dos BRICS se encontraram na Cidade do Cabo, na África do Sul, e disseram, e é isso que eu ia falar aquela hora, acabei esquecendo, a matéria diz que atingiu a maioridade porque muitos estão falando, mas quantas vezes já não falaram disso? Aí os países disseram, mas agora é diferente. Porque todo mundo está vendo aí que tem um cenário muito desfavorável para o dólar. Oligarquias financeiras estadunidenses, o próprio Fundo Monetário Internacional está dizendo, estão utilizando demais o dólar como arma geopolítica para sancionar, bloquear e evitar pagamento de X, Y e Z países. E isso não vai prestar porque gera desconfiança. E é o que está acontecendo. É isso que os BRICS estão dizendo. Agora é diferente. Porque, tá todo mundo na alça de mira desses caras.
Quem é que vai confiar em ter suas reservas internacionais em dólar? Que daqui a pouco desagrada os Estados Unidos, eles pegam e trancam o teu comércio e tá ferrado, entendeu? Te tiram do sistema, sistema não, né? Do sistema SWIFT e ferram tua vida. Por isso que tá todo mundo optando por usar moedas alternativas. E detalhe, a OTAN tem esse caminho pela frente aí. O que os Estados Unidos vão fazer? Militarmente estão passando um sufoco na Ucrânia. Não conseguem enfrentar Rússia e China ao mesmo tempo. Vamos para a armadilha do dinheiro. Vamos usar o dólar como arma, como sempre. Mas também não está rolando, porque os países estão fugindo. Então é uma limitação da hegemonia, entendeu? Segundo ponto. Arábia Saudita, Irã, Turquia, Argentina, México, Egito, Argélia. Eu poderia ficar citando aqui, Nicarágua. Eu poderia ficar citando países o dia inteiro aqui. Né? Não porque não tem tantos países no mundo. Mas muitos já tem fila para entrar nos BRICS. Por quê? Porque os BRICS oferecem estabilidade. Estados Unidos, britânicos, boa parte da Europa estão embarcando num projeto de caos, de guerra, de belicismo. Isso ninguém quer. Isso atrapalha a economia. Então os BRICS oferecem uma saída estável. É um grande risco para a hegemonia, viu? É um momento de transição importante. Aproveitem, porque estamos vivendo um momento histórico bem importante. Uma maturidade daquilo que antes chamávamos, né, de terceiro mundismo, movimento multipolar do sul global. A gente está vendo uma proposta consciente e muitos setores da economia, até setores de empresários dos Estados Unidos estão olhando e estão pensando, opa, os nossos setores políticos e militares estão passando a conta. E muitos setores econômicos, lógico. A ganância vai fazer com que a gente despenque do alto. E a coisa não está muito fácil para a OTAN, não. Dito isso, chega o momento final do vídeo, né, que é a minha voz, assim, ó, se eu pudesse transformar a minha voz num boneco, seria o urso da bunda caída, porque a minha voz hoje está detonadíssima. Tossi várias vezes, coisa que eu nem costumo fazer. Mas, só porque eu falei. Mas tá aí, momento final do vídeo, que é o urso da bunda caída, que é o momento de passar o chapéu para quem quer apoiar financeiramente o canal. Pode apoiar através de boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Tá aí o endereço do Apoia-se, o link está na descrição embaixo do vídeo. Pode apoiar o canal pelo Pix, tá aí o Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o celular como chave Pix, tem gente que coloca o CPF como chave Pix, tem gente que coloca o CNPJ como chave Pix. Eu coloco o e-mail. Se tu digitar pixverdadeconcreta@gmail.com no Pix, esse é o meu Pix. Vai aparecer Thiago Espíndola e aí vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Tá? É uma ajuda solidária. Então, tanto por boleto ou cartão, que é uma ajuda mensal, quanto pelo Pix, o Apoia-se é uma ajuda mensal, vocês podem colocar o valor que quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e com quanto quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo, até para quem não pode contribuir. Fico feliz que alguns podem e contribuem, mantêm o trabalho, e aqueles que não podem, porque a crise está feia aí, podem assistir também e usufruir o conteúdo. Aí vocês ajudem como puderem, compartilhem, né, leva para amigo, porque a rede ela me dá uma travada boa. Então tem que ser tudo no analógico, na base do compartilhamento manual, manda por WhatsApp, entrega na caixa de correio do cara com o link, entendeu? Ajuda como pode. E o último ponto ali último ponto não, né? A última forma de apoio é pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, ajuda pelo YouTube. Todas as 3 formas são bem-vindas. Agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não teria esse trabalho. Dependo do apoio aí para o canal continuar. E agradeço a quem apoia. Vou parando por aqui e tchau para vocês.